Não tem essa, tem que jogar pra ganhar. É isso, mete força máxima, não abrir mão de brasileiro. Sabe o que eu acho? O Corinthians é um time mais talhado pra campeonato de longa duração, como é o Campeonato Brasileiro. É de mais chegada, é isso? É, de mais chegada. Eu acho que quando o Corinthians bater com esses times lá de cima, não sei se... Lá de cima, não, o Corinthians também tá lá em cima, né? Sim, eu entendi o que você falou. Vai sobrevivendo cada rodada na hora do funil. Perde poucos pontos, é isso? Eu acho. Eu vejo o Corinthians mais em Copa. Esse ano você tá falando. Será que a gente não mudou essa percepção por causa da derrota pro Atlético Goianiense, que a gente não esperava? Pode ser. Porque a gente estava falando de Atlético Goianiense, de Flamengo. A gente falou... Sim. Uma semana atrás a gente falava de uma evolução das peças que chegavam, de que a temporada poderia... O curso do Rio ali da temporada poderia mudar. Você acha que o Corinthians vai ganhar a vaga do Atlético Goianiense? Não, eu acho que a situação é muito difícil. Dúvida, cai em cima desse jogo. A situação é muito difícil, mas a gente estava aqui ontem, por exemplo, falando que o Flamengo e o Corinthians na Libertadores é 5-5. É 5-5. Você imagina o que pode ser numa temporada do Corinthians, com novas peças, uma retomada de trabalho. Mas eu acho que aquilo ali, eu repito, eu acho que a partida de ida da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense, desse Corinthians, desse Vitor Pereira, é um ponto fora da curva. Eu acho que você não vai repetir isso. E acho que isso vai mudar. Você viu a entrevista dele depois do jogo? Sim. Aquilo ali é pra chegar no vestiário, já sabe. Não existe. Antes de ele falar, antes de virar público, ele provavelmente falou tudo aquilo no vestiário. O que pode ser para esse elenco mais qualificado hoje você conseguir eliminar um Flamengo no Maracanã? O que pode significar na temporada? Eu acho que esse time... E é bom lembrar, a partida de volta da Copa do Brasil é uma semana depois da decisão da vaga na Libertadores. Eu não sei como é que vai estar o estado anímico ali que a gente gosta de falar para uma partida de volta. Então, assim, eu não consigo descartar esse Corinthians fora da briga nas Copas, não. Pelo contrário. Porque eu acho que no brasileiro, mais complicado. O Palmeiras tem mais garrafa vazia para vender. O Flamengo, ainda que esteja com seus pontos atrás, se acertando, tem mais garrafa vazia para vender. E a gente não sabe o que vai ser o Atlético do Cuca. Se vai retomar, que tá ali. O Atlético do Cuca com o Corinthians do Vitor Pereira, e o Atlético, muito provavelmente, para mim, vai ter mais dificuldade na Libertadores e talvez só reste o brasileiro. Então, eu não acho que o tiro do Corinthians seja o brasileiro, não, Sormani. Então, eu acho que o tiro desse Corinthians talvez seja as Copas. Então, por exemplo, eu tô cético em relação à classificação do Corinthians contra o Atlético Goianiense. Não, mas eu acho que você tem motivo para isso. Pô, 2-0 não é pouca coisa. Não, entendeu? Concordo. Tudo bem, o adversário não tem o peso, o tamanho do Corinthians, não tem, com todo respeito ao Atlético. Mas o Atlético está jogando bem essas partidas de Copa. No Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense está mal, ele está na zona de rebaixamento. Mas ele está vivo na Sul-Americana, vai pegar o Nacional do Uruguai, está vivíssimo na Copa do Brasil, onde ele fez 2-0 no Corinthians no primeiro jogo. Então eu fico pensando, será que vale a pena? Não é que não vale a pena, será que vale pensar em poupar o brasileiro? Porque eu pego aqui a classificação do brasileiro, está o Palmeiras 4 pontos à frente. Aí quem persegue ele? O Atlético tem 32, ele tem 35, ele tem 3 a mais. O Fluminense, sinceramente, eu ainda não acredito no Fluminense, entendeu? Pelo primeiro jogo contra o Atlético Goianiense, gerar preocupação de na volta não reverter, Felipe, sabe qual até lá o brasileiro... O Corinthians não pode até lá... Não, vou largar o brasileiro, ser eliminado na Copa do Brasil e falar, a casa caiu. Até aquele jogo, até caiu o ponto. Olha só, Felipe, ele esquece o brasileiro. Ele é eliminado pelo Atlético Goianiense e vai pegar o Flamengo na Libertadores. E aí? Aí vai acordar pro brasileiro? Vai acordar o brasileiro, na hora que ele olha, ele tá 7 pontos. Acabou. É isso. E vai acabou o ano. Vai decidir com o Flamengo lá, né? E vai decidir com o Flamengo lá. Eu não abriria a mão do brasileiro de jeito nenhum. Mas eu acho assim, que o equilíbrio do elenco do Corinthians nesse sentido que ele tem feito... por exemplo, no jogo agora contra o Botafogo, eu não acredito que ele vai colocar o time que vai jogar contra o Flamengo. Eu também não acredito. Eu acho que ele vai mesclar. Mesmo esse time que jogou contra o Atlético aí, ele já vai tirar mais peças, eu acho, para poupar justamente contra o Flamengo. Eu acho que a ideia contra o Flamengo já vai ser diferente da ideia contra o Atlético Goianiense. O que ele fala dos caras de frente? Com certeza. Ele sabe quem ele vai pegar, ele sabe o que o time dele tá dando. Assim, com todo respeito ao Atlético Goianiense, que joga um bom futebol, é um time chato de se jogar contra, porque é um time físico, mas os caras sabem jogar. Não é o Flamengo. Não é uma decisão contra o Flamengo. Claro. É um peso totalmente diferente. Você tem o jogo contra o Flamengo pode ganhar de você dentro de casa. Te atropelar. Te atropelar. Se você não jogar bem, se você não tiver uma boa consistência no jogo ali, 90 minutos... O Flamengo tem técnico hoje. Você pode tomar 2 gols ali e depois para você reverter no Maracanã, você tem que sair pro jogo. Você vai sair pro jogo contra o Flamengo. Então são situações diferentes. E outra, de novo, respeitando o Atlético Goianiense, mas o Flamengo tem uma coisa que o Corinthians também tem. Torcida.
E isso a gente sabe o quanto influencia, o quanto pesa quando você precisa de uma força a mais para você reverter determinadas situações ou entrar pilhado para determinados jogos. Então tem muitas coisas envolvidas nesse jogo. Agora, no jogo até chegar acho que o jogo contra o Atlético Goianiense, rapaz, esse jogo contra o Flamengo, a classificação, o Campeonato Brasileiro, porque não é só, por exemplo, o jogo por si só. Você tem que ter no jogo uma lesão, talvez possa ter uma lesão, um cartão amarelo, dependendo da forma como você perde. Essa derrota, ela pode ficar dentro do seu grupo. Pro bem e pro mal. Imagina que é um jogo em Itaquera uma semana depois de talvez eliminar o Flamengo no Maracanã. Sim. É enorme. Então, assim, é muito difícil. Eu entendo o Sormani. Quando o Sormani fala, eu tô cético pelo que se viu em campo, pelo que é o Atlético Goianiense e pela vantagem. A maior das quartas de final da Copa do Brasil. É bom que se diga. São 2 gols. Sim. O Fluminense tem a vantagem de 1, São Paulo tem a vantagem de 1. Ainda que o Fluminense joga em casa. Exato, eu mando. Mas, assim... É muito imprevisível. No futebol brasileiro, uma semana atrás, a gente estava aqui. Agora o Corinthians vai, o Yuri Alberto, não sei o quê. Daqui a 3 semanas, daqui a 3 semanas a gente pode estar dando o Corinthians como o melhor time do Brasil como morto. E o Atlético Goianiense... analisar o presente. A gente estava analisando naquele momento. Mas é que eu não consigo gravar sem olhar o que pode ser. Estão deixando chegar. De repente, o Corinthians pisa na bola contra o Atlético. Entendeu? E aí você fala assim, caramba, dá pra reverter? Claro que dá. Óbvio que dá. É o Corinthians, é Itaquera. Onde foi que o Flamengo virou a chave, Sormani? Mas nós estamos... Quando tudo Dorival. Não, além disso, quando tomou aquele balaio lá, que foi o último grande jogo do Atlético Mineiro, aquele 2-1, que achou o gol no final com o Lázaro, ele interessante, o Flamengo vira a chave ali. O Flamengo vira a chave numa derrota. O 2-0 com o Atlético Goianiense pode ser a mesma coisa? O Flamengo, eu não sei, eu não tô dizendo que vai ser a mesma coisa. Só que você tem certas situações que eu penso muito mais que não serão repetidas e que ligam o alerta. Um 0x0 lá em Goiânia ia ser uma marmota do caramba, sabe? 0x0, cansado, ele ia jogar fora de casa, exato. Você não parou pra refletir, você não parou pra ver que sua dupla de ataque... Não funciona. Mas que aquelas 2 peças não funcionam. Então, assim, em algum momento aquilo ali pode te trazer para um outro mundo. Mas tem que colocar dentro do contexto também, assim, não, tem que colocar dentro do contexto também. Atlético Goianiense, uma semana atrás, estava querendo mandar embora o Jorginho. Sim. Jorginho ganha. Onde está o Atlético Goianiense na tabela? Na zona de rebaixamento. Na zona de rebaixamento. Então, até ele chegar contra o Corinthians... entrou no automático... ele vai ter uma sequência de jogos. Não é que ele tem um elenco fortíssimo. Ele tem Sul-Americana com o Nacional. Sim, e ele tem ainda desfalques jogadores que não podem jogar na Copa do Brasil. É isso aí. Entendeu? Então tem uma série de coisas que podem acontecer, tanto pro Atlético como pro Corinthians. O Atlético, você quer dizer que o Atlético pode chegar baleado pro jogo dos dois? Também. Porque nós não sabemos. Ganhou do Corinthians, mas se perder os 2 próximos jogos, mas ainda provavelmente assim, não vai ser o Jorginho o treinador que vai enfrentar o Corinthians. Mas ainda assim, eu acredito que o Corinthians tem elenco suficiente para ter uma escalação diferente da força máxima que ele teria contra o Flamengo, mas que pode ser muito competitiva contra o Botafogo. Sim, pode em casa. Não é mistão, reservão. Não, assim, essa história de mistão, essas equipes mais fortes, elas não têm mistão, elas têm um segundo time. Até porque o Vitor vai tão forte, né? Ele tá nessa situação do calendário. E assim, Pedro, eu fiquei conjecturando aqui rapidinho uma escalação de cabeça. O Corinthians pode entrar com Cássio, pode jogar com um Rafael Ramos. Sim. Ele pode ter uma zaga, na minha visão, com o Bruno Mendes e o Robert Renan. É que eu prefiro em relação ao Raul Gustavo. Pode colocar o Raul, mas... Enfim, você acha que o Balbuena não joga, ele vai guardar pro Flamengo? Poderia guardar. Ele poderia ter esse Robert Renan, Raul que é muito bom. Então, Raul tá fora já. Então, assim, ele pode ter o Bruno com o Robert Renan e o lateral esquerdo do Bruno Melo, que não jogou, que poderia ter jogado contra o Goianiense. Ele tem os volantes, o Rony, o Vera, e pode jogar o Juliano, para dar um pouco mais de rodagem. E no ataque ele faria Mosquito, o Giovani ou o Watson e tem o Roger Guedes. Eu não sei se ele vai colocar o Juliano Facinca nesse jogo. Pensando no jogo do Flamengo. Mas eu acho que esse time dá pra ser melhor. Talvez seja aquele jogo que começa... Você não acha? Eu acho que dá pra aumentar o sarrafo desse time pra esse ele vê a dificuldade, porque o Botafogo pode colocar dificuldade pra equipe do Corinthians, e ele seja obrigado a colocar os jogadores... O Cantígio... Ele seja obrigado a colocar esses jogadores que ele irá preservar. Contra o Goianiense, Juliano e Du jogaram só 45 minutos. Sim. Então tem até minutagem, você precisa jogar um tempo também nesse jogo. Pode jogar, é por isso que eu falei. Ele pode ter, inclusive, até abrir mão do Du para ter um deles só. Exato. Né? Ele pode ter só o Juliano para você não perder o referencial, porque não adianta nada. É o que a gente discutia. Você ter uma dupla de volantes com o Rony e agora o Vera que está chegando,
você tem um pouco mais de pulmão, de participação, né? Até da disposição que tem o Vera em jogar em outras funções dentro de campo, mas você não pode ter o Cantillo, porque é um jogador que não te entrega intensidade, não te entrega combatividade, não te entrega absolutamente nada, a não ser de toque de bola, vai lá, inverte uma bolinha e ele vive daquilo. Então, assim, não adianta nada, né? Cantillo teve boas atuações aí recentes. Teve, mas é insuficiente ainda para o que o Corinthians precisa. Não é o Fernando Redondo? Oi? Não compararam ele ao Redondo? Foi facinho, que a gente pediu pra segurar. Não fui eu que falei, eu tô reproduzindo. Posso ir embora ou não? Eu não posso ir embora? Zé, posso ir embora ou não? Depois dessa? Se você com as consequências. Porque o cara já vai abandonar a gente semana que vem. Resgata tarde. Alguém aqui falou que eu vim de casa. Não, porque assim, tem o homem que te aprovou. É o homem que te aprovou. Você tem que respeitar isso, hein? Mesma frase, tem não? Que respeitar em respeito a toda a nossa diretoria aqui dos canais Disney e tudo, colocar na mesma frase o Cantillo com o Redondo. Em respeito a toda a nossa diretoria. São sul-americanos. Eu acho que são sul-americanos, mas pelo amor de Deus. Posso voltar naquele tema a respeito do Atlético Goianiense? Vai que a gente vai seguir. Mas ainda assim, mas o trio de ataque pode ser o Giovani, o Mosquito, e aí você coloca o Roger Guedes, para você poupar o Yuri Alberto, que provavelmente vai ser o titular na semana que vem. Até porque o Watson, na minha visão, vai ganhar essa posição pro jogo contra o Flamengo. Fala Fiel, na sua opinião, Adson deve ser titular contra o Botafogo? Sim ou não, comente aí. Vou deixar os créditos da programação da ESPN Brasil aqui na descrição. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!